Vamos dar início a mais uma aula de patologia. Hoje vamos falar sobre distúrbios hemodinâmicos. Nessa aula nós vamos abordar dois temas, a hiperemia e o edema. Dentre as principais alterações que a gente fala quando cita distúrbios circulatórios ou distúrbios hemodinâmicos, a gente pode sinalizar a hiperemia como um fator muito comum. A hiperemia trata-se do aumento da quantidade de sangue no interior dos vasos. Isso pode estar relacionado ao aumento do fluxo sanguíneo para um determinado local ou uma congestão, uma estase sanguínea em um determinado local, uma paralisação do sangue em determinado local. No final das contas, o que a gente vai observar são os vasos sanguíneos engurgitados ou aumentados de tamanhos e repletos de sangue em seu interior. Aqui a gente pode observar na macroscopia esse engurgitamento sanguíneo. A hiperemia, ela pode ser considerada ativa ou passiva. Ativa é quando a gente tem um aumento do fluxo sanguíneo para um determinado local. Isso pode demandar de mecanismos fisiológicos, em que é exigido um maior fluxo sanguíneo, principalmente para a oxigenação e nutrição de um determinado tecido, ou patológico, quando a gente estimula a maior chegada de sangue, porque existe uma demanda, principalmente de elementos figurados aqui do sangue. A gente pode citar principalmente as células de defesa, migrarem para aquele determinado local. A gente pode citar a hiperemia ativa como fisiológica ou patológica. Bom, na hiperemia ativa, o que acontece é um estímulo à vasodilatação. Essa vasodilatação acontece principalmente de arteríolas, e esse aumento do calibre dos vasos, e aumento da luz vascular, faz com que mais sangue chegue àquele determinado local. Isso também pode estar relacionado a estímulos neuronais, a estímulos funcionais, a estímulos hormonais, ou estímulos exógenos, como a gente pode observar na hipertermia. Essa hipertermia exógena, principalmente associada à exposição solar, pode também favorecer uma dilatação dos vasos, principalmente no tecido cutâneo, para estímulo à sudorese local. No final das contas, a gente vai chamar de hiperemia ativa sempre quando a gente estimula o vaso a se dilatar. Consequentemente, esse tecido que sofre essa hiperemia, ele vai ter uma mudança de coloração, tendo uma coloração vermelho vivo, um vermelho bem intenso, devido ao maior fluxo sanguíneo local. A temperatura local também vai tender a aumentar e o volume tecidual vai tender a aumentar também devido ao maior fluxo sanguíneo e uma possível geração de edema no local. Na microscopia, é clássico. Vamos observar os vasos dilatados e cheios de sangue. Aqui a gente tem exemplos de hiperemias ativas fisiológicas, Em atividades musculares intensas, a gente vai observar esse maior fluxo sanguíneo local, em aumento de temperatura ambiente, como citado anteriormente, e estímulos morfofuncionais, como citado no sistema digestório, durante a atividade de digestão e ingestão alimentar. Aqui a gente tem um exemplo desses eventos, aqui citando uma atividade metabólica constante durante a lactação. A gente vai observar os vasos sanguíneos da glândula mamária extremamente ativados e, consequentemente, a gente vai observar uma vasodilatação de todos os vasos daquela região, tanto subcutânea quanto internamente na glândula mamária. Aqui do nosso lado direito, a gente pode observar dois testículos de um animal que estava em período fértil, Um macho em atividade espermática intensa vai apresentar essas grandes dilatações vasculares nos vasos espermáticos, principalmente devido a uma demanda metabólica local. E, ao contrário da hiperemia ativa fisiológica, a gente pode citar a patológica como o principal fator estimulador para a migração de células para um determinado local. A gente vai observar isso principalmente em processos inflamatórios, onde as células de defesa que estão na corrente sanguínea precisam migrar para determinado local do nosso organismo. E, para que isso ocorra, é estimulada uma vasodilatação local. Normalmente isso acontece pelas células de defesa que estão residentes naquele local. Elas produzem agentes vasodilatadores e, consequentemente, a gente vai observar uma hiperemia ativa patológica naquele local. Outro evento que a gente pode citar é a septicemia, extremamente relacionado a processos
bacterianos com liberação de toxinas bacterianas que são potencialmente vasodilatadoras, mas também ativando células de defesa naquele local que vão produzir agentes vasodilatadores que vão favorecer também a hiperemia ativa fisiológica. Ou seja, a hiperemia ativa fisiológica ela é observada principalmente em mecanismos imunomediados, imunoestimuladores para que ela ocorra. Que a gente tem um exemplo clássico, eu tenho inicialmente aqui um estômago aberto, a gente pode observar a mucosa estomacal aparentemente normal, e em situações de inflamação dessa camada mucosa, a gente vai observar uma mudança intensa de coloração e um aumento de volume dessa mucosa, dois eventos clássicos observados na hiperemia ativa. Nesse caso aqui patológica, porque está envolvendo um processo inflamatório. Na microscopia, a gente caracteriza esse processo inflamatório, que vai ser citado ainda em aulas de inflamação. Então, a gente tem a migração de células de defesa para a região da submucosa desse estômago, mas o evento clássico que a gente está citando hoje é esse aqui, ó, um vaso dilatado e cheio de sangue. Clássica hiperemia ativa. Como que eu sei que ela é patológica aqui nessa visualização? Exatamente porque eu encontro células de defesa nessa região. Então, o estímulo inicial é um estímulo inflamatório, gerando hiperemia. É uma hiperemia ativa patológica. Diferente da hiperemia ativa patológica, nós podemos citar a hiperemia passiva. Ela é sempre patológica, não existe hiperemia passiva fisiológica, as hiperemias passivas são sempre patológicas. O que acontece aqui é que a gente está impedindo o fluxo sanguíneo de uma determinada forma. Lá a gente estimulava o fluxo sanguíneo e aumentava a quantidade de sangue em determinado local. Aqui o sangue deveria fluir normalmente e a gente impede que esse sangue flua normalmente. E aquele local de impedimento se torna congesto. Aquele local se torna hiperêmico da mesma maneira. A gente tem aqui um desenho bem clássico para mostrar esse evento. A gente tem um fluxo sanguíneo vindo de uma arteríola, atingindo os capilares sanguíneos e sendo obstruído em um determinado ponto de uma determinada vênula. Consequentemente, a gente vai observar vasos dilatados e cheios de sangue nessa região. Aqui, devido à obstrução, nós chamamos de hiperemia passiva, né? Diferente desse evento local, nós também podemos classificar a hiperemia passiva como sistêmica, quando o comprometimento ele não acontece nesses pequenos vasos, mas acontece normalmente em vasos de grande calibre, como veia cava, ou comprometimentos cardíacos, que impedem o bombeamento cardíaco e o fluxo sanguíneo normal. Consequentemente, você começa a ter uma congestão de vasos de médio, de grande e de pequeno calibre, porque a paralisação central, não poderia dizer paralisação, mas o comprometimento central do coração é que impede que o sangue consiga circular adequadamente pelo corpo. Nesse caso, a gente chama de hiperemia passiva sistêmica. É diferente, totalmente diferente, a hiperemia ativa da passiva na análise morfológica, né? Tanto na macroscopia quanto na microscopia. Na macroscopia, a gente vai observar que aquela coloração que lá na hiperemia ativa ela é vermelho viva, aqui ela fica vermelho vinhosa, exatamente devido a uma dificuldade de troca de oxigenação sanguínea, faz com que esse sangue fique rico em CO2, dando uma coloração vermelho azulada ou vermelho vinhosa para o tecido que está sofrendo esse tipo de congestão. A temperatura ela tende a ser semelhante à temperatura corpórea ou até menor que ela, devido a essa diminuição de fluxo sanguíneo local. O volume tecidual ele pode aumentar porque a gente pode ter a geração de edema nesse local devido à vasodilatação. Na microscopia, o que a gente vai observar é principalmente um comprometimento dos vasos sanguíneos. A gente pode até encontrar alguns pontos de obstrução em um aspecto histológico da visualização do tecido como um todo, mas o que a gente vai observar principalmente ainda é a dilatação dos vasos e o preenchimento da luz vascular com muito sangue, né? No interstício, a gente pode observar muita formação de edema devido a um comprometimento na situação ser normalmente crônico, gerando um estímulo a depósito excessivo de líquido plasmático no interstício, e esse líquido plasmático também é rico em proteínas. A gente encontra normalmente um edema do tipo exudato nesse local.
Aqui a gente tem exemplos clássicos de hiperemia passiva local, obstruções, né, de alguns órgãos. A gente encontra isso normalmente em alças intestinais, devido a herniações dessas alças, torções ou volvos dessas alças intestinais, intrassuscepções. No final das contas, a gente está impedindo um fluxo sanguíneo normal nessa região. Os vasos sanguíneos principalmente comprometidos são as veias, vênulas, porque eles são mais sensíveis a essas obstruções. Eles não têm uma parede tão calibrosa como as arteríolas e as artérias, e consequentemente qualquer ponto de compressão faz com que o sangue chegue em um determinado local, mas não consiga sair desse determinado local, provocando uma congestão sanguínea naquela região. Aqui a gente está vendo uma imagem de alça intestinal e um comprometimento vascular nessa porção da alça intestinal, com uma coloração vermelho-vinhosa, um aumento de tamanho, um aumento de volume daquele local. Outros exemplos que a gente pode citar para que ocorra a congestão são alterações que provocam obstrução da luz vascular. Aqui a gente tem dois exemplos clássicos, né? A aterosclerose ou a trombose, provocando obstruções de fluxo sanguíneo que podem levar a congestões locais. Outro exemplo que a gente pode observar são embolias. Aqui a gente tem um exemplo de embolia neoplásica, né? Uma migração de um conjunto de células neoplásicas para um determinado local, que podem impedir o fluxo vascular naquela região. E, diferente do que a gente observa localmente, na hiperemia passiva sistêmica, a gente vai observar um comprometimento de órgãos ou de um órgão como um todo. Quando a gente fala de hiperemia passiva sistêmica, a gente tem que pensar no fluxo sanguíneo que chega ao coração e como o coração pode ficar deficiente, levando a esse tipo de comprometimento. Se a gente for pensar no coração de seres humanos, ele é um órgão tetracavitário, né? Tem 4 cavidades, sendo 2 ventrículos e 2 átrios. O sangue que chega ao átrio direito e, consequentemente, ao ventrículo direito, ele vem de uma circulação sistêmica, né, dos órgãos como fígado, baço, rim, cérebro. Então, se a gente tem um comprometimento do lado direito do coração, normalmente a gente vai ter um acúmulo de sangue nesses órgãos, que o sangue deveria sair desses órgãos e ir para o coração. Como o coração está insuficiente e não consegue tirar esse sangue que chega dele e mandar para a artéria pulmonar, o que a gente observa nas insuficiências cardíacas direitas é um comprometimento dos órgãos que estão liberando o seu sangue, literalmente falando. O exemplo mais clássico que a gente pode falar é de uma congestão acontecendo no fígado de um paciente com insuficiência cardíaca direita. Lembrando que também a gente não fala somente de um comprometimento da musculatura cardíaca aqui, a gente pode estar falando de válvulas cardíacas também. Então, quando a gente está falando de uma insuficiência cardíaca direita, a gente pode estar falando da válvula tricúspide insuficiente ou, normalmente, um comprometimento do miocárdio do ventrículo direito. Já do ventrículo esquerdo, a gente vai observar que o sangue deveria vir do pulmão para o coração e depois para a aorta. Se a gente tem um comprometimento da região esquerda do coração, seja na válvula mitral ou no miocárdio do ventrículo esquerdo, o que a gente vai observar é um comprometimento com congestão sanguínea no pulmão. É esse exemplo que a gente está vendo aqui, olha só. Eu tenho uma imagem macroscópica do coração e congestão pulmonar. O pulmão está aumentado de tamanho com uma coloração vermelho-vinhosa, provavelmente devido a uma insuficiência do lado esquerdo do coração. Na histologia, o que a gente observa é isso, os vasos dilatados e cheios de sangue. Aqui o exemplo que eu citei anteriormente, né, uma congestão hepática. Então, a gente vai observar os vasos, os capilares hepáticos, os sinusoides hepáticos bem dilatados, tanto na macroscopia quanto na microscopia. A gente está vendo aqui uma veia centrolobular, os cordões de hepatócitos e contornando os cordões de hepatócitos nós podemos observar os vasos sanguíneos dilatados e cheios de sangue. Aqui os sinusoides hepáticos. E aqui numa outra imagem a veia centrolobular completamente hiperêmica também. Consequências da hiperemia são várias, vai depender do local atingido, né, do tamanho da congestão provocada naquele local, mas se a gente for pensar em hiperemias
passivas, elas podem gerar uma complicação muito maior do que as hiperemias ativas. As hiperemias ativas, no máximo, podem gerar uma formação de edema devido ao extravasamento de líquido plasmático para o intertício daquela região, né? Como a gente está vendo nesse processo aqui, que provavelmente é um processo inflamatório que está gerando um edema labial nesse indivíduo. Aqui a gente tem um outro exemplo de edema labial que está associado também à hiperemia, aqui provavelmente uma resposta alérgica em um indivíduo. E nas congestões, como eu citei, elas são mais complicadas. Aqui a gente tem um exemplo, uma torção de cordão testicular de um paciente, onde a gente vai observar uma congestão nesse cordão testicular devido principalmente a um impedimento do retorno sanguíneo nessa região. Um exemplo clássico que a gente já mostrou anteriormente é a obstrução de alças intestinais e leva a um comprometimento funcional dessas alças intestinais, uma diminuição de oxigênio dessas alças intestinais que podem culminar com a necrose tecidual nessa região. Mas com certeza, dentre as consequências principais que a gente pode citar da hiperemia, a gente fala do edema sempre, né? O edema é um dos principais eventos associados à hiperemia e tem como agente causador a hiperemia na maioria das vezes. Então a gente vai começar a falar um pouquinho de edema agora aqui e tentar caracterizar esse tipo de alteração. O edema pode ser caracterizado por um acúmulo de líquido plasmático no espaço intersticial ou no interior de cavidades corpóreas. Normalmente esse líquido vem diretamente do sangue, por isso que a gente chama de líquido plasmático. As 4 principais causas para o surgimento de edema podem ser citadas como o aumento da pressão hidrostática vascular, a diminuição da pressão oncótica vascular, o aumento da permeabilidade vascular e a diminuição da drenagem linfática. O aumento da pressão hidrostática vascular está intimamente relacionado à maior quantidade de sangue no interior do vaso em determinado local. É o exemplo clássico que a gente observa na hiperemia. A quantidade de sangue naquela região vascular aumentou, a gente aumenta a pressão hidrostática devido ao aumento do líquido plasmático intravascular. A diminuição da pressão oncótica está normalmente associada à diminuição de elementos figurados no sangue ou diminuição das proteínas sanguíneas. Consequentemente, a gente tem um aumento de pressão hidrostática relativa à diminuição da pressão oncótica vascular e à formação de edema. E um terceiro fator que também está intimamente relacionado às hiperemias é o aumento da permeabilidade vascular. Isso está relacionado a vasodilatações que favorecem o extravasamento de líquido entre o espaço interendotelial dos vasos sanguíneos. A gente pode citar também essas situações, elas acontecendo de maneira isolada, não necessariamente a gente observa isso somente em hiperemia. Tá? Diminuição de pressão oncótica ela pode estar relacionada a uma diminuição de proteínas devido a uma insuficiência hepática do paciente e, consequentemente, uma diminuição das proteínas produzidas pelo fígado que deveriam ser liberadas na corrente sanguínea. O aumento de permeabilidade vascular ele vai poder estar relacionado a um comprometimento da parede vascular por lesões vasculares, quaisquer que sejam, inflamações da própria parede vascular, um comprometimento de células endoteliais que podem aumentar essa permeabilidade vascular. Então, de maneira isolada, a gente pode observar esses eventos. E, diferente dos comprometimentos de vasos sanguíneos, a gente pode observar também uma alteração que acontece em vasos linfáticos que comprometem a drenagem do líquido intersticial que vai sendo liberado normalmente dos vasos sanguíneos e depositado no intertício. Se a gente tem uma obstrução ou qualquer tipo de comprometimento de vasos linfáticos, de linfonodos relacionados àquela região, a gente pode ter um acúmulo de líquidos no intertício e, consequentemente, a formação de edema, sem necessariamente envolver o sistema hemodinâmico naquela região. Tá? Aqui a gente tem uma exemplificação para mostrar esses 3 pontos, né? Um aumento de pressão intravascular, alteração da pressão oncótica intravascular que favorece aumento de pressão intravascular, um aumento de permeabilidade dos vasos ou um comprometimento de vasos linfáticos que impedem a drenagem desse líquido depositado no espaço intersticial. O edema, visualizado microscopicamente, ele pode ser classificado
de acordo com a quantidade de proteínas e pela intensidade de coloração pela eosina. A gente chama de edema exudato aquele líquido que é depositado rico em proteína. E normalmente, devido à presença de proteína, ele tem uma coloração mais eosinofílica. A gente está vendo um exemplo de edema exudato aqui no pulmão. O alvéolo pulmonar todo preenchido por líquido e esse líquido tendo uma coloração mais eosinofílica, mais rósea. Ele tende a ser mais turvo e viscoso exatamente devido a essa alta quantidade de proteínas. Ele está normalmente associado a processos inflamatórios crônicos, com hiperemia ativa patológica mais crônica e normalmente associado a congestões crônicas também a gente vai encontrar essa formação de edema do tipo exudato. Diferente do exudato, a gente pode observar edemas do tipo transudato, que são edemas com baixo teor proteico, baixa quantidade proteica e baixa densidade, consequentemente. Eles tendem a ser mais claros e serosos, né? Eles não são tão viscosos porque não tem tanta proteína nele, e ele tende a ficar translúcido a coloração de hematoxilina e eosina. É o que a gente está vendo aqui nessa mucosa estomacal. A gente pode encontrar o espaço intersticial mais disperso, as células ficam mais isoladas devido à deposição de líquidos nessa região, só que não tem uma coloração tão eosinofílica devido à baixa quantidade de proteínas nessa região. Isso a gente vai encontrar em processos hiperêmicos patológicos agudos, onde a gente não tem um tempo para extravasamento de proteínas plasmáticas, somente de líquido plasmático rico em água, e a gente começa a observar essa coloração mais translúcida da região. Macroscopicamente, a única alteração que a gente observa relacionada a edema é aumento de volume tecidual ou aumento de volume de um determinado órgão. Tá? A gente pode chamar esse edema de tumoração, formação de uma área bem aumentada naquela região, um tumor, um aumento de volume daquela região. Tá? Tomar muito cuidado para diferenciar a terminologia tumor de neoplasia, de câncer, né? Tumor é aumento de volume, então uma neoplasia também pode gerar aumento de volume, por isso que ela pode ser também denominada um tumor. Na microscopia, o que a gente vai observar é essa dispersão, o afastamento dos constituintes teciduais, né? Das fibras do interstício, das células presentes naquele espaço intersticial e a presença de um material claro ou translúcido ou acidófilo, dependendo da quantidade de proteína naquela região. Aqui a gente tem exemplos para demonstrar isso e ligando a etiopatogênese, né, das alterações. Aqui a gente tem um exemplo de uma formação de edema pulmonar em um paciente com insuficiência cardíaca, normalmente insuficiência cardíaca do lado esquerdo, levando a congestão pulmonar e formação de edema. Então o pulmão ele tende a aumentar de tamanho e tende a apresentar um líquido depositado nos alvéolos de coloração eosinofílica, né? Aqui relacionado ao aumento de pressão hidrostática, devido à congestão vascular acontecendo nesse órgão. Aumento de permeabilidade vascular, um exemplo bacana que a gente pode citar é sempre em processos inflamatórios ou respostas imunológicas, como em respostas alérgicas, né, reação de hipersensibilidade, onde a gente vai observar aumento de volume do órgão e a presença de um edema mais translúcido, né, um tipo transudato naquele tecido. Associado, a gente pode observar vasos dilatados e olha as células de defesa nessa região. Provavelmente uma hiperemia ativa patológica aguda ainda acontecendo nessa região. Aqui é um exemplo de comprometimento de drenagem linfática, né? O exemplo clássico da elefantíase, né? Uma doença parasitária, onde a gente tem um comprometimento de vasos linfáticos da região pelo parasita, comprometendo o retorno, ou melhor dizendo, a drenagem de líquidos depositados no interstício, no tecido subcutâneo desse paciente. Consequentemente, a gente vai observar o edema sendo formado no tecido subcutâneo e os vasos aqui, na verdade, são vasos linfáticos que estão dilatados devido à obstrução desses vasos linfáticos. Aumentando, né, o calibre deles, nós chamamos isso de linfangiectasia, o aumento do calibre dos vasos sanguíneos. Como consequências dos edemas, nós podemos citar principalmente os comprometimentos locais
relacionados ao órgão acometido, né? Exemplos como edema de glote, edema pulmonar e ascite, que podem levar a complicações sérias por comprometimento de órgãos ou obstruções que podem levar ao comprometimento da vida do paciente. Aqui a gente tem um exemplo clássico de um edema de glote, e aqui é o que a gente chama de ascite, né? O acúmulo de líquido em uma cavidade corpórea, que é na cavidade abdominal desse paciente, levando a uma dilatação dessa cavidade, que pode levar ao comprometimento dos órgãos e por compressão desses órgãos nessa região. E finalizamos assim a nossa aula sobre hiperemia e edema. Obrigado pela atenção.